Olá, tudo bem com vocês? Qual o lugar que o outro tem em sua vida? É lógico que ao usar essa metáfora, topográfica, o lugar, eu estou me referindo aí a uma questão subjetiva. Qual a importância que o outro, ou se quiser o plural, os outros, têm em sua vida? É lógico que ao discutir essa questão, nós entramos numa questão também técnica muito complexa, que é a ideia da alteridade. O que é a alteridade? É o fenômeno de formação do eu a partir do outro, a partir daquele que serve como uma espécie de espelho. Em outros termos, discutir a alteridade é dizer que nós não podemos existir sem o outro. Essa é até uma questão muito discutida pelo filósofo francês Jacques Lacan. Ele até criou a teoria da fase do espelho. A criança se auto-reconhece quando reconhece o outro. Ao ver o rosto da mãe, é como se pudesse se perceber num espelho, percebendo afirmativamente a sua própria imagem no rosto da mãe. Vejam, que por isso, discutir a questão do outro é discutir aquilo que foi chamado por Lacan de intersubjetividade. A subjetividade humana, pessoal, não se constitui sozinha. Você só é esse sujeito, subjetivo, só é alguém que se reconhece como um eu particular, porque você passou por um processo de filtragem que podemos chamar aí de outro. E, infelizmente, por que eu escolhi esse tema? O objetivo do tema não é discutir tecnicamente a questão da alteridade. Isso pode ser até o mote para um outro episódio, mas não é esse o meu objetivo. O objetivo aqui é dizer, é afirmar que nós não podemos viver sem o outro. Não há como você manter a sua sanidade mental sem o outro. É lógico que você tem que ter o amor próprio, você tem que gostar de si próprio, mas entenda que quando nós falamos do amor, o amor está relacionado aos vínculos. Você só ama quando você se vincula. O amor é um subproduto dos vínculos que nós temos com os objetos. Por isso, entendam aí objetos como seres humanos, Daí, então, percebermos o quanto o outro deve ocupar um lugar importante na nossa sanidade. Você deve escolher, evidentemente, melhor qual é o outro que irá te acompanhar. Você deve escolher, selecionar pessoas que possam refletir positivamente a sua imagem. Mas você não pode ficar ressentido, desesperado e fugir do mundo se ilhando. Esse é um comportamento muito típico da contemporaneidade. O que eu tenho encontrado de pacientes, normalmente jovens, adolescentes, que não conseguindo ter a inter-relação com o mundo, com o externo, se fecham. E esse fechar-se é algo literal, não é uma metáfora, uma figura de linguagem, não. O indivíduo se confina muitas vezes em seu quarto, fica preso, em sua cama. O seu mundo acaba por se reduzir àquele pequeno quarto, porque de alguma maneira ele quer expurgar a relação real e direta com o outro. Essas pessoas são pessoas frágeis, fracas, que não querem viver decepções.
Porque essa é uma questão importante para entender, né? Até a alteridade. O alter, o outro, é aquele que se afirma pela diferença. O outro é diferente de você, senão não seria outro. Daí, conviver com o outro é a coisa mais importante para a nossa sanidade, porque é a partir da presença do outro que há a contradição, que há a oposição, que vai sustentar a própria razão. A razão é sustentada pelas oposições. A razão só existe a partir da ideia da diferença entre A e B. Se A fosse B, não haveria propriamente dialética. E esse plano dialético é produzido exatamente pela presença do outro. Eu sempre lembro de uma coisa que é dita por uma escola psicanalítica, que é a escola culturalista. É uma escola de linha norte-americana. Na verdade, foram psicanalistas, né, que foram expulsos da Alemanha e foram parar lá nos Estados Unidos da América. E lá desenvolveram uma escola muito importante, que é a escola chamada de culturalista, de Erich Fromm, Cary Horney, Sullivan. Esses psicanalistas afirmaram logo no início de seus trabalhos que o isolamento, o afastamento do outro é a mesma coisa que insanidade. Quanto mais nós nos distanciamos do olhar do outro, da presença do outro, mais estaremos próximos da doença, da insanidade, da loucura. Por isso, não há sanidade que possa se manter sem o outro, sem vínculos reais. E nas sociedades contemporâneas, modernas, na época desses culturalistas que eu citei, nem existia internet, nem existia a grande rede. Estava começando. O Erich Fromm morreu na década de 80. Então vejam, né, que é importante perceber que essa ideia do isolamento, da negação do outro, pode se tornar cada vez mais aguda numa sociedade digital. Eu encontro em alguns dos meus pacientes exatamente essa ilusão de que se eles são seguidos por 50 mil pessoas, ele tem 50 mil amigos. É verdade? Lógico que não. Ele, na verdade, está sozinho em rede, como diria Zygmunt Bauman. As pessoas modernas, né, elas estão cada vez mais atomizadas, como foi dito por Erich Fromm. O que é atomização? É o fato das pessoas ficarem isoladas e só se relacionarem com o outro a partir de interesses, a partir da ideia de se beneficiar. Eu só me relaciono com o outro se me beneficio. Na verdade, a própria relação já é um benefício. Você estar com amigos, você beber uma cerveja, bater papo, jogar conversa fora, como se diz, não é jogar conversa fora, não. É jogar conversa na sua subjetividade. É crescer como ser humano. É treinar a empatia. Quando você tem essa relação eufônica, positiva com o outro, você se torna empático. Você vive a dor do outro. E na contemporaneidade, as pessoas estão desesperadas, né, por um mundo plenamente feliz. Eu ouço alguns dos meus pacientes dizerem isso. Eu não me relaciono porque se eu me relacionar, eu vou ficar preso a essa relação e vou ficar triste. Então a melhor forma de não ter tristeza é me viver sozinho, viver ilhado. Assim eu fico feliz nesse meu mundo pequeno. Vejam como essa narrativa é preocupante. Você não vai se salvar se defendendo do mundo, se defendendo do outro. Você vai ter que descobrir que dialogar, perceber a diferença do outro, não é negar a sua pessoalidade, não é negar
a sua individualidade. Não, você pode manter-se como indivíduo e, ao mesmo tempo, dar abertura ao outro. Quando nós falamos, né, do amor próprio, o amor próprio é expansivo. Você ama tanto o seu eu que ele se abre ao ponto de atingir o outro. Enquanto aquele narcisismo pobre, burro, é aquilo que te fecha e faz com que você queira só amar a si mesmo. Isso é uma ilusão. Nós, na verdade, só sabemos o que é o amor a partir do olhar do outro. Nós estudamos bastante isso, né? Uma criança que não foi observada amorosamente pelos seus pais, uma criança que não enxergou o brilho do amor nos olhos da mãe, do pai, terá grande dificuldade no seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque amar ou desenvolver esse amor próprio significa, antes de tudo, ser amado. Ter passado pelo circuito do olhar do outro. Daí, então, você entender daqui para frente que o outro não é um perigo, não é um abismo. O olhar dele não é uma arma, não é um projétil que vai te ferir. É aquilo que pode te curar. O que você vai ter que fazer com o tempo é selecionar. Você vai perceber pessoas que te fazem bem, pessoas que fazem você crescer, que contribuem, né, com o seu crescimento, e pessoas que te colocam para baixo. Aí você pode cortar a relação com aquilo que não te faz bem. Mas cortar a relação com o outro é cortar a relação com a sua própria sanidade. Pense bem nisso. Eu agradeço a sua presença até aqui, né? Ficou me ouvindo. Espero que tenha gostado. Peço que você compartilhe esse conteúdo. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se. Também, né, compartilhe o conteúdo, chame outras pessoas para participar do nosso canal. Crescendo, e estamos crescendo organicamente, vagarosamente, gradativamente, estamos crescendo solidamente. São pessoas que me ouvem, são pessoas que estão nesse canal e eu sei que têm interesse real, genuíno, né, em aprender. Não quero só likes, não quero só inscritos. O que quero também são companheiros de trajeto, de viagem. Um abraço e até a próxima vez.